Debemos agradecer la presencia de Frei Beto. Todavía se le nota cansado del largo viaje que ha tenido. Ha madrugado, ha tenido un vuelo de 8 horas, se espera en los aeropuertos y sin embargo nos ha dado este tiempo que para nosotros es importantísimo. Hablar de Frei Beto es hablar del escritor, del filósofo, hablar de un hombre intelectual en todo el sentido de la palabra, que tiene proyección de nivel universal y un digno representante de América Latina. Ha tenido varios premios internacionales en su país natal, el Brasil. Últimamente acaba de tener el honoris causa de la Universidad de La Habana, el premio Jucapato también, de los intelectuales brasileños, el Paulo Freire, el Alba de las Letras y el premio ONES, entre tantos otros. Ha escrito varios libros, unos dicen que 53, otros dicen que 55, otros señalan que 60. Creo que él mismo ya ha perdido la cuenta de los libros que ha escrito. Había una vez un joven brasileño de 17 años, que entonces se llamaba Carlos Alberto Oliveira Cristo, quien consideraba que escribir era cosa de genios. Después de haber escrito tantos libros, ¿qué es lo que piensas ahora? Bueno, primero gracias por estar aquí en la Casa de Cultura Ecuatoriana, por esta entrevista. En verdad son 60 libros, en los cuales soy el único autor, porque tengo muchos otros que comparto con otros autores. Entonces, para mí, escribir es como una vocación que viene desde niño, porque mi padre era escritor, mi mamá también. Mi mamá era especialista en livros de cocina, incluso hicimos 2 libritos para niños sobre cocina juntos. E como fraile dominico, como predicador, a literatura também me ajuda muito. Me gusta hacer experimentos em diferentes gêneros. Tenho livros de ficção, tenho livros de entrevista, como Fidel y la Religión, que é muito conhecido. Tenho livros autobiográficos e, ultimamente, he produzido bastante livros de ficção, novelas. ¿Y esto de genio? Bueno, no hay nada de genio, hay que trabajar mucho, siempre. No hay, sabe, hay más transpiración do que inspiración para producir los libros. Estamos en compañía de Luis Aunofa, un muy conocido periodista y prestigioso periodista ecuatoriano que también quiere participar en el diálogo. Gracias, Rodrigo, gracias, Frei. Yo quisiera tocar un tema que está vinculado directamente con su estancia aquí en Quito, en esta ocasión, en la Casa de la Cultura, una disertación sobre un problema que tiene carácter, yo diría, universal, que es el cambio climático. El cambio climático y sistema económico, ese es el tema de su disertación. Y yo quisiera comenzar planteándole como antecedente lo siguiente. Vemos que el tema, la preocupación sobre el cambio climático es una preocupación que data de hace muchísimos años, yo diría de hace casi medio siglo, ¿no? Organizaciones, los propios gobiernos, la sociedad civil han venido preocupándose y un ejemplo de eso son las famosas COP, las conferencias de las partes que se vienen realizando periódicamente desde hace muchos años. Copenhague, en México, en Johannesburgo y recientemente en París. Y la propia Iglesia Católica se ha ocupado desde la década de los 70 de este tema, viene lanzando advertencias. Sin embargo, pareciera que tanto lo uno como lo otro son una especie de voz que clama en el desierto. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Por qué es que hasta este momento no hay resultados concretos pese a la gravedad del tema? No, porque cambia el clima, pero no cambia la mentalidad de los gobernantes. Este es el problema. Ellos están más interesados en sus tasas de ganancias, en las inversiones financieras, en no reducir
las ventajas de las grandes empresas transnacionales do que en la preservación ambiental, o sea, no tienen ninguna sensibilidad para con las generaciones futuras. Entonces, no hay otra manera de cambiar la mentalidad de esa gente a no ser con la presión de los movimientos sociales. Tenemos que presionar. Yo estoy convencido que los gobiernos son como frijoles, solamente funcionam em las cazuelas de pressão. Hay que pressionar. Se não pressiona, não passa nada. E para mim ha sido muito importante a última COP em Paris, porque 192 países por la primeira vez chegaram a um acordo, pero um acordo que lamentavelmente vai quedar sem o papel. Não há iniciativas concretas, efetivas para reduzir o acalentamento global. Vamos ter que experimentar muitas catástrofes todavia para que a gente se convença que há que tomar medidas sérias e essas medidas sérias vão efetivamente reduzir as taxas de ganâncias dessas empresas transnacionais. Ou optamos por la vida humana ou optamos por el dinheiro, por la multiplicação do dinheiro. Os dois são inconciliáveis. América Latina intentó llevar una posición de bloque a París a través de la CELAC en la presidencia de Ecuador. Ecuador hizo un esfuerzo que me parece bastante interesante en ese campo y sin embargo tampoco se logró que, pienso yo, que América Latina pesara en la conferencia de París. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en adelante con todas estas experiencias? Usted ha mencionado el papel de los movimientos sociales, pero ¿qué deben hacer los movimientos sociales? ¿Qué deben hacer regiones como América Latina para enfrentar este tema de manera efectiva? Primero, América Latina debería tener vergüenza en la cara, porque hay gobiernos que hablan de medidas y no toman ninguna. Mi governo em Brasil é um exemplo. Em Brasil, a devastação da Amazônia segue com agronegócio, com a expansão de pastos, de áreas para ganado. E então não se pode dizer que o Brasil é um exemplo. Agora, o Brasil ha em Paris apresentado muito boas posições, mas são discursos demagógicos. E nós temos que dizer isso claramente. Não podemos seguir com esse discurso demagógico. Por exemplo, a proteção de los pueblos originários, los pueblos indígenas. Como está isso? De la proteção de suas reservas de tierras, de seus mananciales. Qual é a valorização que efetivamente nossos governos dão a esta gente? Não, muitas vezes tenho a impressão que mesmo governos progressistas miram a los indígenas como gente imprestável, que não trabalha, que não produz, e portanto não há que tomar medidas efetivas para preservá-los. Esse é um problema. Temos uma mentalidade que está muito envenenada por la lógica capitalista de sacar proveito e não de preservar a vida e a vida em seu conjunto, com toda a natureza. Por isso me parece que muito mais importante que todas as COPs foi a encíclica do Papa Francisco, Alabanza Sea, Laudato Si, em latim. Essa encíclica ha sido o primeiro documento, e isso não é uma opinião somente minha, é a opinião de Edgar Morin, que não é cristiano, não é crente, que é o primeiro documento na história, desde que se habla de ecologia, que vai a las causas de la devastação ambiental, que apunta a las causas, porque os documentos em geral tratam de los efeitos, mas não apuntam quem são os responsáveis por essa desgraça. E o Papa vai e põe o dedo na herida. Isso é muito importante. Toda a gente deveria ler esse documento, o cuidado de la casa común, así se llama. Todo esto tiene que ver con la cultura, por supuesto. Hay muchos gobiernos que hablan de que la cultura es un agente vital del cambio. Sin embargo, no lo hacen o tienen muy poca atención por la cultura. ¿Cuál es el precio que deben pagarse, que están pagando por esto? Bueno, o problema é que a cultura tem este poder de cambiar mentalidades, pessoas, atitudes. O problema é que hoje o que temos em geral em la grande mídia não é cultura, é mero entretenimento.
Cultura é tudo aquilo que llega a nosso espírito, enriquece nosso espírito e nossa consciência. Pero o que a gente mira na internet, na televisão, 80, 90% é mero entretenimento. Entretenimento não toca o espírito e a consciência, toca os 5 sentidos, sendo em que aí 2 são reais, a visão e a audição. Porque não interessa ao sistema que a gente tenha consciência crítica. Então, as películas, sabe, essas coisas que vêm de Hollywood, tudo são entretenimento, não criam uma mentalidade crítica. E sem esta mentalidade crítica, não vai haver cambios. Porque toda a máquina publicitária, midiática, não está em função da informação e da cultura, está em função do consumismo. Los gobiernos, algunos izquierdistas, tienen claro esta situación y este diagnóstico. Sin embargo, no lo hacen. Y yo insisto, ¿cuál es el precio que están pagando por no modificar su conducta frente al apoyo amplio que tienen que dar a la cultura en términos... Não, eles pagam o preço da incoerência personal. Agora, a gente que é vitimizada por essa situação, por esse desequilíbrio ambiental, paga com a vida, porque isso tem consequências em la vida biológica mesmo. Por exemplo, os tsunamis que ocorrem, sobretudo em Oriente. O passado não registra muitos tsunamis, não provocava tantos danos. E agora cada vez mais é o descongelamento das calotas polares. São todos fatores que cada vez mais estão afetando populações e populações, em geral a população pobre, que não tem sistemas de defesa para quando Gaia, a natureza, reaciona porque já está cansada de ser violentada por a ação humana. São 200 anos de violação humana sobre a natureza. E agora a natureza ha perdido sua capacidade de autorregeneração para resgatar seu potencial de vegetais, animais e tudo isso. É necessário a intervenção humana. E a intervenção humana tem que ser urgente. Usted ha dicho que el Papa Francisco está haciendo una verdadera revolución en la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los elementos de la contrarrevolución dentro de la Iglesia Católica? Bueno, a contrarrevolução é porque há setores da Igreja que são dominados todavia pelos conservadores, como a Cúria Romana. Então há muitos obispos, há muitos curas que não aceitam a linha do Papa Francisco. Então essa gente segue em uma linha conservadora. Essa é pouco a contra-revolução. Não sei se é verdade, pero me han dicho que em alguns setores conservadores em Espanha, as orações por el Papa são em esses términos: Senhor, ilumina-o ou elimina-o. Bueno, ha sido un placer tenerle con nosotros. Bienvenido al país y que disfrute también de la amistad de la gente y de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a toda la gente que nos mira y nos escucha.